Quem concorda que Jesus não precisava ser transformado? Eu tenho uma surpresa para você nessa noite. Ele precisava sim ser transformado. Parece loucura, mas eu vou te explicar. Quando ele assume o corpo humano, quando ele se transforma em um ser humano, a decisão foi tomada. Se ele se transforma por si só, ele quebraria o discipulado com o Pai, pois ele disse: tudo que eu prego, tudo que eu faço, do Pai eu aprendi, dele eu ouvi. Ele tinha duas escolhas a fazer: ou rompia com o discipulado e eu e você não teríamos salvação, ou ele aceitava o processo e passaria pela transformação para que você fosse transformado. Se Cristo não fosse transformado, você e eu não seríamos nunca. Transformado em quê, pregador? Lá vai. Ele vai para a morte, porque Paulo só exige da igreja aquilo que Deus exigiu do Cristo: sacrifício vivo, santo e agradável. Cristo vai para a morte, porque sem morte não há vida, sem morte não tem crescimento. Ele estava na qualidade de ser humano, limitado, não deixando de ser Deus, claro, mas escolheu passar pela limitação para que depois passasse pela libertação de um corpo totalmente limitado para um corpo transformado. Só que antes dele chegar no corpo transformado da ressurreição, ele entra dentro de um negócio chamado crisálida, passando pelas angústias, passando pelas traições. O seu amigo Judas, olha só, o amigo o trai com um beijo. Ele olha para Judas e diz: amigo, e traístes o Filho do Homem com um beijo. Jesus não foi irônico, Jesus nunca mente. Ele chamou Judas de amigo, porque o que passou, passou. O que passou, ficou para trás. O transformador, ele vai conceder quantas chances for necessária pelo arrependimento. Aquele que é conformista, aquele que é pessimista, ele é fraco e fecha a porta. Mas o transformador, ele sempre, ele vai abrir a porta. Aí ele entra na porta da morte, ele entra no casulo, ele entra na crisálida, 3 dias abafado no seio da terra. Ninguém para visitá-lo, ninguém para conversar com ele e tomar um café. Seu corpo dentro de uma rocha, dentro de um túmulo. Que túmulo, pregador? Uma sepultura cravada em uma rocha, feita em uma rocha. Um sulco, ou seja, uma vala, aonde uma pedra de 2 toneladas, escute isso, uma pedra de 2 toneladas, era rolada até a tampa, a boca do túmulo, e encaixava perfeitamente. Não tinha, meu amigo, muita facilidade para moverem aquela pedra. Era como se alguém dissesse: acabou para esse Jesus. É uma pedra de 2 toneladas, é uma sepultura na rocha, difícil acesso, está morto, acabou, fez milagre, salvou os outros e não pôde salvar a si mesmo. Olha quanta humilhação o Deus passou. Não tem como você passar pela transformação se primeiro você não passar pela humilhação, porque a humilhação é a morte do ego. Se desapegue ao seu título, se desapegue ao seu nome, se desapegue ao seu psique, se desapegue, larga. Cristo largou, entrou no casulo, e agora o que ele faz? Ele espera a transformação acontecer, porque a transformação, ela vem pelo processo do tempo. Transformação imediata acontece em alguns casos, acontece sim em muitas áreas, mas existe uma transformação que ela tem que passar pelo processo do tempo. É a quebra do casulo, a quebra da casca, é a renúncia ao discipulado, é aquele ponto culminante. Cristo espera o tempo certo. No 3º dia, o que acontece?
o anjo desce na terra, um terremoto acontece, a pedra é rolada. Aí você diz: para onde? A pedra veio de cima, a pedra foi rolada para cima e para longe, como os evangelistas dizem. Como? A força do anjo é muito maior do que a força humana. Quando as mulheres vão procurar o corpo de Jesus, o anjo faz uma pergunta ou faz um comentário dizendo: eu sei quem vocês estão procurando, ele não está mais aqui, pois já ressuscitou. Só que tem um detalhe: quando Jesus ressuscita, antes do anjo remover a pedra, ele já não estava lá. O anjo não removeu a pedra para Jesus sair. Quando o anjo remove a pedra, era somente para aquelas mulheres contemplarem, porque ele fez um milagre com a porta fechada de 2 toneladas. O milagre da transformação sempre será uma superação da força humana. Fique de pé.